Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Que bom ter você aqui. Abre a sua Bíblia comigo em Neemias capítulo 4. Quero compartilhar com vocês hoje a partir dos versículos 16 a 18. Quem está sendo abençoado por essa série preciosa aí de Neemias, o Senhor tem nos ajudado e nos ensinado tanto através desse personagem e dessa história tão preciosa. Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e esteja conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Neemias capítulo 4, gente, versículos 16 a 18, diz assim: Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam um trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Gente, a reconstrução do Muro de Jerusalém era uma tarefa importantíssima, muito desafiadora. Os recursos eram muito escassos e, na verdade, essa reconstrução ela é um grande milagre promovido por Deus. E durante a reconstrução do muro, diversos obstáculos se levantam. Vocês têm acompanhado comigo aqui nos devocionais anteriores como inimigos se levantaram invejando, odiando o povo de Deus. Pessoas começaram a colocar obstáculos, a armar ciladas contra o povo. E nesse momento aqui, nós vemos Neemias demonstrar um nível de vigilância ampliado. E esse nível de vigilância ampliado é a primeira lição que nós temos para o devocional de hoje. A pergunta que eu te faço é: como está o teu nível de vigilância? E não é uma pergunta para você responder no chat, para você responder nos comentários, mas responda no seu próprio coração. Como tem estado o seu nível de vigilância? Porque existem muitas formas de combater um inimigo. Existem muitas formas de solucionar um problema. Agora, dizem por aí, e eu concordo, que as pessoas inteligentes, elas resolvem problemas. Os sábios evitam problemas. Já parou para pensar nisso? Embora seja uma bênção resolver problema, bênção maior ainda é evitar o problema. Como é que você evita o problema? Com nível de vigilância ampliado. Você se precaver, você prevê uma situação e já busca uma solução prévia. Inclusive, para os nossos dias, olha como isso é interessante. Hoje em dia, tem uma palavrinha que nos últimos anos ganhou mercado no Brasil, tá? E tem sido uma pauta em qualquer empresa em termos de contratação de novos profissionais. Se você faz parte de um RH, se você já precisou fazer uma entrevista de emprego, você sabe do que eu estou falando. Proatividade. E o que é basicamente proatividade? De modo bem resumido e simplório aqui, proatividade é você se antecipar na resolução do problema antes que alguém te mande. Você não precisa ser alguém mandado para resolver. Se você vê o problema, você já se apresenta como solução. Esse tipo de profissional antes era um diferencial. Hoje é o pré-requisito, é o básico. Se você não tiver isso, provavelmente você vai sair atrás de muita gente no mercado de trabalho e você vai ter dificuldade de crescer na sua atividade profissional. Então, olha como essa é uma realidade não só daquele tempo de Neemias, mas que é algo que está constantemente no nosso dia a dia. Então, quando nós falamos de vigilância, se trata da vigilância espiritual, se discernir espiritualmente as situações, você ter uma vigilância emocional no seu trato com as pessoas, com as situações, você ter uma vigilância, uma proatividade, uma predisposição para avançar em tudo aquilo que você precisa avançar. Eu li uma frase recentemente e ela faz muito sentido para mim. Não foi a primeira vez que eu li essa frase, confesso que eu já tinha lido outras vezes, mas na semana passada eu li novamente essa frase que diz assim: maior do que a vontade de ganhar, tem que ser a vontade de se preparar. Eu li essa frase num contexto de atividades esportivas, né? Contexto de esporte, de alto rendimento. E é interessante como
num esporte de alto rendimento, os dois atletas que se opõem a uma determinada atividade, digamos, dois tenistas, dois boxeadores, dois jogadores de futebol de times diferentes, eles têm ali um nível muito parecido, um nível alto e muito parecido. E muitas vezes o que define uma partida de futebol, uma partida de tênis, uma luta de boxe, de karatê, é um detalhe ou outro. E esse detalhe tem justamente a ver com a qualidade do preparo. Gente, todo jogador de futebol gosta de jogar bola, mas nem todos eles gostam de se preparar. Porque para você entrar em campo, num grande time, num país como o Brasil, a repercussão que isso dá, o dinheiro que está envolvido, os interesses que estão envolvidos, não é só entrar no campo e ser talentoso. Você tem que se preparar fisicamente, psicologicamente, tecnicamente e ter uma série de atributos muito bem preparados, senão você fica para trás. Se não, mesmo talentoso, você não consegue render. Aí muitas vezes uma pessoa, um jogador que tem menos talento, consegue ter uma carreira mais sólida do que outro que era super talentoso. Por quê? Porque o super talentoso não se preparou direito. Ele não vigiou naquilo que Deus lhe deu, naquilo que Deus lhe entregou. Então, como está o seu nível de vigilância em todos os níveis? Seja o nível espiritual, seja o nível emocional, a sua inteligência emocional, seja o teu nível profissional, nós precisamos de uma vigilância ampliada. Se você quer ter grandes vitórias na sua vida, se você entrou em 2024 falando assim, Thiago, eu quero ter um ano diferente, eu quero realmente ter uma virada na minha vida, você precisa imediatamente aumentar o teu nível de vigilância. Com o nível de vigilância ampliado, você agora vai perceber coisas que outrora você não percebia. Então, percebendo essas coisas, tendo esse discernimento espiritual mais apurado, certamente você vai tomar melhores decisões. Então, a primeira lição de hoje, Neemias nos ensina a ter um nível de vigilância ampliado. Agora olha o que inteligente. Eita, Jesus. Olha o que interessante, gente. Versículo 16. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Eles estavam reconstruindo o muro e havia uma ameaça de ataque inimigo para destruir eles. Olha a situação calamitosa. E aí no versículo 17, na segunda parte do versículo, fala assim, ó, aqueles que transportavam o material faziam um trabalho com uma mão e com a outra seguravam a arma. Imagine, com a sua mente agora, uma empreitada, né, um mutirão, uma construção, onde os trabalhadores estão carregando numa mão uma ferramenta de construção, na outra mão eles estão carregando a arma. Era desse jeito que os reconstrutores do muro trabalhavam dia e noite, sempre vigiando. Em uma mão, uma ferramenta de construção, na outra mão, uma ferramenta de guerra. Sabe o que é que isso nos ensina? É que as ferramentas de trabalho que nós temos, elas são armas de guerra em nossas mãos. Na verdade, o que você tem em suas mãos pode se tornar um grande instrumento nas mãos de Deus. Por exemplo, um psicólogo atuando no seu trabalho, ajudando uma pessoa a lidar com os seus traumas, com situações que ela precisa superar, que ela precisa avançar, que ela precisa desenvolver na vida dela. Você acha que esse psicólogo tem uma arma poderosa, sim ou não? Claro que sim. Uma pessoa que entrega a sua habilidade profissional para abençoar alguém, quando eu falo entregar, gente, não precisa necessariamente voluntário não, tá? Uma atividade paga, ela também é uma bênção. Você pagar por um bom profissional, um bom médico, um bom arquiteto, um bom advogado, uma pessoa que faz bem o seu trabalho, isso é uma bênção inenarrável. Dor de cabeça gigante é você querer economizar e depois ter que pagar o dobro porque o profissional não fez direito, não é verdade? Então eu trago essa reflexão aqui para você compreender como as armas do dia a dia que você tem, elas são poderosas em Deus. Deus pode usar o que você tem nas suas mãos hoje, por mais limitado que você seja. Olha só. Por mais limitado que você seja, Deus, ele olha a tua entrega. Quando nós vamos lá, por exemplo, para... Perdoe, a câmera tá balançando um pouco, gente, por causa da mesa aqui. Vai desculpando, vai voltando. Quando a gente vai olhar, por exemplo, o milagre da multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixinhos, você vê que Jesus pergunta para os discípulos, né? Como é que a gente pode resolver isso aqui?
O Evangelho de João fala que Jesus ele estava provocando os discípulos. Já sabia o milagre que ia fazer, mas estava provocando os discípulos. Como é que a gente pode resolver isso aqui? E aí um dos discípulos teve a seguinte ideia, falou assim, Senhor, se a gente juntasse aqui o dinheiro de todo mundo, não ia dar para comprar comida suficiente. Eles estavam pensando numa mentalidade meramente física. E aí, de repente, aparece um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Mas olha a qualidade da entrega daquele menino. Sabe por que aquela entrega foi qualificada? Porque ele entregou tudo. Sabe quando é que uma arma se torna poderosa em sua mão? Quando você entrega tudo nas mãos de Deus. Ouça uma coisa. Ouça uma coisa. Eu não posso dar rodeios aqui. Enquanto você não entregar tudo nas mãos de Deus, as coisas na sua vida elas não vão acontecer. Tiago, você está me amaldiçoando? Não, longe de mim. Eu quero que você voe, que você seja abençoado, que você rompa na sua vida. Eu estou te dando uma constatação, a realidade. Enquanto você não entregar tudo nas mãos de Deus, as coisas não vão acontecer. Porque quem rompe não é você, não é a sua força, é Deus. Então é preciso entregar na mão de Deus tudo que você tem. Então muitas vezes você vai se ver como esses construtores aqui. Você acha que era confortável para eles construir com uma enxada na mão, uma espada na outra mão? Você está ali colocando um bloco no muro, uma pedra no muro, do outro lado você tem que ficar atento ali, porque a qualquer momento o inimigo pode aparecer e matar todo mundo. Olha o nível de pressão que eles estavam enfrentando. O que é que sustentava essas pessoas nesse tamanho nível de pressão? Era uma convicção de que Deus estava no negócio. E essa convicção, ela só vem quando você entrega tudo. Enquanto você não entregar seu tudo ao Senhor, você não vai ter no seu coração gerado essa convicção que será necessária para romper, para avançar, para chegar a níveis onde você nunca chegou na sua vida. Já Deus falou no seu coração? Quem sabe você veio aqui hoje só para ouvir isso. Você precisa entregar tudo para que essas ferramentas que você tem hoje na sua mão, elas se tornem aquilo que é suficiente, que você tem nas suas mãos, quando você entrega a Deus, se torna o suficiente para que Ele faça o que Ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. Amém? E para a gente fechar esse devocional, a última lição que eu quero compartilhar hoje é que sozinho nós não vencemos nada. Perceba que o tempo todo Neemias ele está dizendo, olha, uma equipe está fazendo isso, outra equipe está fazendo aquilo outro, outra equipe está fazendo aquilo outro, fulano está fazendo aquilo, coloquei ciclano para fazer aquilo. Ele está organizando toda uma equipe porque ele sabe que sozinho ele não chegaria em nenhum lugar. Agora, olha o final do versículo 18. Ele está falando dos trabalhadores que tinham uma ferramenta nas mãos, uma arma na outra. E aí, versículo 18. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Por que com Neemias ficava um cara pronto para tocar a trombeta? A pessoa que tocava a trombeta, ela era muito importante, extremamente estratégica. Por quê? Porque a trombeta anunciava a chegada do inimigo. Então você está ali construindo, você está colocando pedra por cima de pedra, você está carregando peso, você está fazendo todo aquele trabalho de mutirão ali. Se você ouvir a trombeta, você tem que largar tudo e começar a se posicionar para guerrear. A trombeta sinaliza você para que você tenha a postura certa, a postura adequada para o momento correto. Então Neemias, ele deixa com ele alguém que está preparado para qualquer momento tocar a trombeta. Tiago, o que é que essa palavra nos ministra? A grande pergunta é, o quão claro tem sido a trombeta do Senhor no seu coração? Se você não estiver atento ao som da trombeta, se você não estiver atento ao chamado de Deus no teu coração, o inimigo se aproxima, te rouba, você nem percebe. Fala, Tiago, fui pego de surpresa. Porque Deus falou contigo e você não percebeu. Porque a trombeta soou e você não se posicionou. Olha como é sério isso, gente. Quantas vezes ficamos preocupados em adquirir grandes habilidades, né? Olha, eu quero aprender tal habilidade, eu quero fazer tal curso, eu quero chegar em tal lugar. Glória a Deus por isso. Que o Senhor te abençoe, que você avance. Mas nunca deixe nada estar à frente da tua habilidade, entre aspas, a tua habilidade de ouvir a voz de Deus, de ouvir a trombeta. Às vezes a gente ganha tantas habilidades humanas e o nosso coração fica insensível para ouvir a voz de Deus em sua simplicidade. Ouvir a trombeta, muitas vezes, era a diferença entre a vida e a morte. Porque se alguém não ouvisse a trombeta, ele seria surpreendido pelo inimigo e então seria morto. Entende a necessidade? Você pode ter a melhor arma.
Você pode estar estrategicamente posicionado no melhor lugar. Você pode ser amigo do melhor guerreiro, meu irmão. Se você não ouvir o som da trombeta, as coisas não vão acontecer. Deus está falando com você hoje. Eu oro para que haja uma sensibilidade, uma obediência em nossos corações, para que nós possamos ouvir o som da trombeta e estarmos posicionados em Deus. E amanhã eu quero falar sobre uma grande obra que Deus está fazendo e vamos tocar num ponto que é um desafio, um inimigo particular para muitos de nós no nosso tempo, mas pode ter certeza que o Senhor vai nos ensinar, através da sua palavra, a nós vencermos esse desafio. Tá bom? Vamos orar, gente? Santo Deus, muito obrigado, Deus, por sua palavra, muito obrigado por esse dia que se inicia, por essa semana. Eu te peço uma bênção, uma graça especial, meu Pai, sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a termos força e coragem para entregarmos tudo a Ti. Tudo em Suas mãos, tudo é Teu, Senhor. E nos ajuda a estarmos vigilantes, com um nível de vigilância apurado, para ouvirmos o som da Sua voz em nosso coração. Ouvirmos o som do Seu chamado em nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo. O seu like é muito importante para essa transmissão chegar para mais pessoas. Comenta aqui, não sai sem comentar. Comenta aqui qual foi a parte que Deus mais falou ao teu coração nesse devocional. E fica conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no teu coração. A gente se vê por aí. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.